No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Olá, bom dia para você. Um forte abraço nesta quarta-feira, dia 14 de novembro, véspera de feriado. Bom dia. O programa Antena Ligada está começando agora aqui pela Rádio Trabalhador. E a gente costuma dizer o seguinte: venha fazer este programa conosco. O programa é feito especialmente para você que nos acompanha pelas redes sociais. Então, o bom dia, o abraço carinhoso de toda a equipe do programa. Eu sou Roberto Nunes, aqui na mesa de áudio e vídeo comigo, William Rodrigues, nos bastidores, a jornalista Maísa Lima. Vou trazer alguns assuntos aqui para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, e você vai trazer assuntos aí também para a gente comentar, não é mesmo? Black Friday. Está movimentando a cidade, está movimentando todo mundo, mas o Procon já faz um alerta aqui, hein? É preciso pesquisar antes, para depois você não comprar o produto pela metade do dobro. Não é assim que se diz? Metade do dobro? Essa orientação é do Procon e eu vou mostrar para você. Então, se você está pensando em comprar algum produto específico, já olhe o preço. Porque na Black Friday, que vai acontecer no próximo, na última sexta-feira do mês de novembro, aí entra lá, promoção Black Friday. Você não pesquisou o preço, vai lá, compra pelo mesmo preço que é. E está errado, não pode. Mas o Procon fez uma pesquisa, vou mostrar daqui a pouquinho para você. Olha, outros assuntos que vamos trazer no programa de hoje. E o Ministério do Trabalho vai ficar, vai ser desmontado, vai ser incorporado? O que você acha? Cada hora a equipe do presidente eleito vai à mídia e diz uma coisa diferente. Mas qual é a importância do Ministério do Trabalho para quem precisa da carteira assinada? Qual é? A gente vai falar sobre isso no programa desta manhã. 8 meses de investigação do caso Marielle Franco e nada de resposta. A Anistia Internacional divulgou um relatório agora pela manhã cobrando respostas e aponta no relatório inconsistências, contradições e parece até que tem uma organização criminosa que não deixa avançar o processo de investigação e dizer efetivamente quem são os responsáveis pelo que aconteceu, pelo assassinato da vereadora e do motorista dela. Outro assunto que vamos falar em relação ao mundo do trabalho,
as centrais sindicais, as 9 centrais sindicais do Brasil estão unidas neste momento, preocupadas com a reforma da Previdência que o Temer, juntamente com a equipe do presidente eleito, Jair Bolsonaro, quer implementar este ano ainda. Mexe na Previdência, mexe no direito dos trabalhadores. Vamos falar sobre esses assuntos aqui? Já escolheu o produto aí da Black Friday? Vou apresentar para você agora os nossos convidados, para que a gente comece a fazer essa discussão aqui, e claro, sempre contando com o apoio, com o seu carinho e com o seu comentário que a gente coloca aqui nessa mesa de debates, porque o programa Antena Ligada é assim, é sem censura. Entra aí e venha com a gente. O meu bom dia hoje começa com o Elson Marques, da diretoria do Sintecep Goiás, está aqui para falar com a gente sobre a defesa da classe trabalhadora. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui novamente. Bom dia, Roberto. Bom dia, Willy. Bom dia, minha amiga Maísa, que está ali nos bastidores. Cumprimentar o nosso companheiro e amigo Mauro Rubens, nosso companheiro Ademar, especialmente os trabalhadores, servidores do Ministério do Trabalho e Emprego e os trabalhadores em geral. Maravilha. O nosso bom dia também para o Ademar Rodrigues, ele que é presidente do Sintecep, mais uma vez aqui conosco, né? Tô vendo aí camiseta bonita, não ao fim do Ministério do Trabalho. Bom dia, Ademar. Bom dia. E quero dizer que são ações como essa, que está aqui descrita nessa camiseta, ações como as que aconteceram em Brasília, dos trabalhadores indo à rua, dizendo sim à continuidade do Ministério do Trabalho, não, tá bonita a camiseta aí, ó. Bonita a camiseta. Não ao fim do Ministério do Trabalho. Essa a nossa perspectiva. O trabalhador tem que ir para a rua reclamar os seus direitos. É por isso que a gente vai vir aqui. E por isso que a gente vai fazer esse bate-papo, né? Isso, sempre a na gente rádio para agradece. discutir sobre isso. E a gente agradece a sua presença aqui mais uma vez. Conosco também em estúdio hoje o presidente da CUT Goiás, Mauro Rubem. Bom dia, Mauro Rubem. Obrigado pela sua presença no programa desta manhã. Bom dia, Roberto, o Elson, Ademar, o Willy, um abraço para a Maísa, muito importante, mais uma vez, aí nós levarmos aí as informações de interesse da classe trabalhadora e do povo em geral, porque o Ministério do Trabalho e outras questões do debate de hoje interessa para praticamente toda a sociedade brasileira, né? Maravilha. Mauro, as centrais sindicais vão fazer um grande ato nacional, em defesa também do Ministério do Trabalho e em defesa contra a reforma da Previdência. Pelo que foi discutido aí entre as centrais, corre-se o risco de mexer novamente, querer fazer uma reforma da Previdência ainda neste ano? Existe esse risco? Sim, existe esse risco. Nós já sempre falado que o governo, o provável, né, futuro governo Bolsonaro, isso durante as eleições, agora depois das eleições as coisas estão bem claras, que é continuidade do governo Temer, né? Então ele segue a agenda do Temer e com a perspectiva de interesse, inclusive, de aprofundar e piorar mais ainda, o que já era muito ruim. Então essa pauta da reforma da Previdência, que o Temer já apresentou alguns pontos que podem ser votados ainda este ano, já estão até já no processo de votação na Câmara e no Senado, isso realmente nos preocupa e é o que a gente quer conversar com a população, porque, de fato, o que se está mostrando claramente, né, e aí tem um meme que eu achei muito interessante, que eu acho que a gente até precisa voltar, viu, Willy? Nós vamos voltar a mostrar para os nossos ouvintes e telespectadores aqui, da gente mostrar esses novos, assim, essa linguagem dos memes, do que significa, né? E eu acho que esse meme aqui mesmo, onde mostra, né? Onde mostra que o trabalhador, né? O trabalhador, o próprio trabalhador do modo geral, os pequenos comerciantes devem pagar pelo ônus de uma reforma trabalhista, dos ajustes fiscais, de tudo que ele tem de interesse, né? Acho que esse meme é muito interessante, ele fala muito bem, quando está todo mundo aí ganhando milhões, né, em cima dessa reforma
em cima dessas reformas que está acontecendo, seja da Previdência... Manda um meme aqui para mim, que eu abro aqui na tela. Fica mais dos simples. ajustes, né? Dos ajustes Sim. que está sendo feito. Porque tudo que está sendo feito, na verdade, é para tirar direito do povo. Maravilha, a gente está aqui no programa e eu quero já cumprimentar você que está entrando aí nas nossas redes sociais. Quero dizer o seguinte: bom dia, Rodrigo Leles, Márcio Mendes, bom dia para você também. Um abraço aí para o Gilson Queiroz conosco. O programa de hoje recebe em estúdio o presidente da Central Única dos Trabalhadores no estado de Goiás, Mauro Rubem. Conosco também Ademar Rodrigues, presidente do Sinticep Goiás, e o Alisson Marques, o Elison Marques, também da direção do Sinticep. E aí eu vou perguntar para o Ademar o seguinte: Ademar, está aí na sua camiseta, não ao fim do Ministério do Trabalho, e deixa eu conversar um pouquinho aqui com o nosso internauta, que é o seguinte: a imprensa já percebeu, eu gostaria que você também dissesse aí se você percebeu isso. A equipe do presidente eleito Bolsonaro está assim, ó. Ele manda um dos assessores dele falar que alguém vai ocupar determinado ministério, que vai fazer determinada ação. Exemplo, cogitou-se que o Alexandre Frota iria para o Ministério da Educação. Ora, isso é um absurdo sob qualquer aspecto. A imprensa toda divulga isso. Depois o Bolsonaro vai lá nas redes sociais dele e diz: não é o Frota, a imprensa golpista que está fazendo isso. Então, existe essa estratégia da desinformação, de desqualificar. E aí, não é só a imprensa alternativa, como o caso da Rádio Trabalhador, não. Toda a imprensa. Joga lá, fulano vai para o Ministério da Cultura. Aí depois ele vai na rede social e fala: não é isso, o meu assessor não quis dizer, não foi bem isso que quis dizer. E fica todo mundo nessa confusão. Você já percebeu isso? Falaram que o Frota vai lá para o Ministério, mas quem vai é outra pessoa. É uma pessoa ligada a uma associação de ensino à distância, de ensino privado. Eu não sei se você já tinha percebido esse disse que disse. Aí disseram que o Ministério do Trabalho ia acabar. Mexeu com toda a imprensa, agora já diz que não vai mexer mais. Você já percebeu esse jogo de fala, não fala, e depois a imprensa é que é golpista, porque a imprensa noticiou algo que a equipe dele falou? Me dê sua opinião aí. Ademar Rodrigues, não ao fim do Ministério do Trabalho. Gostaria que você falasse um pouco desse assunto para a gente. Eu queria dizer que realmente isso que você levantou é uma verdade, né? As pessoas têm que passar a perceber esse fato. Começou desde a campanha eleitoral e continua, né? Parece que o governo dele vai ser na base do fake news. Começou durante a campanha e continua agora depois da sua eleição. E na questão aí da extinção do Ministério do Trabalho, ele já vem fazendo essa discussão mesmo durante o período eleitoral. E agora, como ele deu, vamos dizer assim, uma visão maior para essa situação, as pessoas começaram a se rebelar. Os servidores da casa já por 2 vezes ou 3 vezes realizaram atos em Brasília, inclusive ontem, né, durante a visita do presidente ao parlamento, os servidores se manifestaram na porta do parlamento. E aí, nessa linha que você colocou aí, que ele vem adotando, ele recuou, dizendo que não estava ali com intenção nenhuma de reduzir os poderes do Ministério do Trabalho, que o Ministério do Trabalho continuaria incólume, realizando o seu trabalho com toda a força e tal, que não estava mais pensando em colocá-lo junto a uma outra instituição ou outro ministério, mas a gente sabe que isso muda de um dia para outro. Tanto é que dia 22, como você próprio relatou, as centrais únicas estarão aí tendo um dia nacional de luta contra a reforma da Previdência e também pela manutenção e pelo fortalecimento do Ministério do Trabalho. O povo está atento, os trabalhadores estão atentos, e a partir de agora, a discussão é outra. Queira ou não queira, ele já foi eleito presidente, não foi empossado ainda, mas as palavras dele agora são diferentes do momento da eleição.
Então o povo agora está acordando. Os trabalhadores que em alguns momentos achavam que aquilo era só brincadeira, porque ele tinha esse lance dele de falar as coisas, e depois a própria mídia dizia, não, coitado, ele se equivocou. Ele andou dando uns palpites aí a nível internacional, e a própria mídia depois cobria, dizendo, não, é porque ele não entende muito do assunto, não tem problema. E ele ia lá e se desculpava, e continua fazendo isso. Recentemente aí, está até um pouquinho fora de contexto, mas o tal do Lorenzoni, que é um dos chefões dele, dizendo, deu um recado para a Noruega na questão ambiental, dizendo que a Noruega não tinha competência para discutir isso. Ora, se a Noruega repassa para o Brasil em torno de 140 milhões por ano para poder ajudar na área ambiental e dizer que eles não têm competência para isso, mais de 1 bilhão em mais de 10 anos aí. Então, assim, tem todas essas coisas e a partir de agora nós, trabalhadores, temos que estar atentos. Isso que você colocou é fundamental. Não dá para esse negocinho de ficar falando que hoje é isso e amanhã é aquilo. Ou é, ou deixa de ser. A população está atenta e vai cobrar. Pois é, você que nos acompanha, um bom dia. Você também percebeu esse negócio? Vem alguém da equipe, fala uma coisa, como nós mostramos aqui, a Onyx se irrita e disse para a Noruega aprender com o Brasil sobre desmatamento. Aí depois vai o outro lá, e a imprensa tem que noticiar, porque alguém que vai estar num cargo de comando muito importante dentro do próximo governo. E aí depois a imprensa que é golpista, a imprensa aumentou, a imprensa se irritam com a imprensa. Você também percebeu já esse joguinho aí? Ou ainda não? Ou você não concorda que seja um joguinho que é assim mesmo? Deixa a sua opinião aí. O Ellison Marques, você, continuando esse assunto ainda sobre a questão do Ministério do Trabalho, o governo havia anunciado que ia desmontar, ia incorporar, e agora a informação de que não vai mexer mais. Houve pressão, sim, no Brasil inteiro, dos sindicatos, dos trabalhadores, em todos os estados, inclusive em Brasília. O que você pode dizer sobre esse assunto? É verdade, Roberto. Os servidores, é só em relação a esse joguinho tem que saber se isso é um jogo mesmo, ou se é um governo que já começa perdido, sem saber o que faz. Então a gente tem que fazer essa análise aí, se eles estão jogando com a população, ou se realmente, após chegar no poder, ele que ficou aí quase 30 anos no Congresso, e pouco fez pelo país e pelo estado do Rio de Janeiro, se agora, ao assumir, ou preste a assumir a cadeira da presidência, ele está se vendo na situação onde ele não sabe o que fazer. Então é bom a gente analisar pelos dois pontos de vista. É importante dizer também, para constar, que o Ministério do Trabalho, e eu, enquanto servidor do Ministério, ele não é fruto de um acordo político. O Ministério do Trabalho ele foi fundado em 1930, há mais de 88 anos. E ao longo da história, o Ministério passou por diversas mudanças estruturais, mas sempre sendo protagonista da relação entre capital e trabalho. E diante dessa possibilidade de extinção do órgão, os servidores se mobilizaram no país inteiro, fazendo atos, manifestação, e recebemos essa notícia com um horror muito grande. A quem interessa o fim do Ministério do Trabalho? A gente sabe que a gente saiu agora há pouco de uma reforma da CLT, onde já precarizava muito a condição do trabalhador, onde a gente entende que a Justiça do Trabalho, por conta dessa reforma trabalhista, ela encolheu nas suas atribuições e nas possibilidades também do trabalhador buscar esse auxílio. E agora vemos o seguimento, a possibilidade de seguir essa marcha de destruição das atribuições do Ministério e entregando ele na mão, até 2, 3 dias atrás, de um possível Ministério da Economia. Então, os trabalhadores do Ministério estão mobilizados pela manutenção do status de Ministério, do órgão, pela defesa das políticas que resguardam os direitos do trabalhador. E é importante falar, Roberto, de maneira simples, carteira de trabalho, seguro-desemprego. Lá na reforma da CLT, a gente falava que aquilo ali indicava o possível fim do Ministério do Trabalho, fim do seguro-desemprego, fim do PIS, que é o abono salarial.
Então, os servidores do Ministério do Trabalho, as centrais sindicais e os trabalhadores em geral dessa nação estão percebendo e não vão aceitar o fim desse órgão, que é tão importante para a população brasileira. E lembrando que ainda temos a questão da fiscalização, que é a fiscalização do trabalho infantil, fiscalização do trabalho escravo. Será que tem um grupo por trás que não quer essas fiscalizações, quer usar a mão de obra infantil, a força de trabalho escravo nesse país? É recorrente a notícia de um setor agropecuário, onde se tem a maioria das infrações, no caso do trabalho análogo à escravidão. Então, é hora dos trabalhadores arregaçarem as mangas e ir para a rua defender esse ministério que é tão importante. E ao longo do debate aqui, a gente vai colocando alguns dados que é importante a população ter conhecimento. Me parece que pela fala de vocês, o maior prejudicado é o trabalhador, né? Se acontecer uma espécie de esvaziamento do poder de ação do Ministério do Trabalho, é o trabalhador, aquele que precisa da carteira assinada para ter o seu seguro-desemprego, o seu PIS, o seu FGTS, os auxílios que existem. É o trabalhador o maior prejudicado? O trabalhador é a vítima. E mais uma vez, em tudo que se fala em reforma nesse país, quem vai pagar o preço, de quem será cobrada essa conta, não é dos empresários que sonegam, Mauro. Não é dos políticos corruptos. Não é dos políticos que entraram dentro do Ministério do Trabalho e consumiram aquele ministério, jogando ele na lama, com escândalos de roubos. Mais uma vez vai ser o trabalhador. Inclusive, enquanto proposta de governo aí, se falaram muito em jabuticaba, 13º. Se falaram na criação de uma carteira de trabalho verde e amarela, que é o fim dessa carteira de trabalho azul, essa carteira de trabalho aqui, que garante todos os direitos. Essa carteira de trabalho, Roberto, verde e amarela, ela significa o fim de tudo que é direito e garantia ao trabalhador. Por que é o fim? Porque na carteira de trabalho verde e amarela é o seguinte, como o Bolsonaro disse, ou você, trabalhador, quer o emprego, você quer os direitos. Então, é isso que está colocado, mais uma vez, a conta para a classe trabalhadora. Deixa eu cumprimentar algumas pessoas aqui. O Oswaldo Alves, 1º de janeiro vai chegar, Bolsonaro vai colocar ordem na casa. Adeus corrupção. O Sintifes Goiás, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, os técnicos administrativos em educação da UFG e dos institutos federais. O Fórum Goiano contra as reformas trabalhistas e da Previdência vai se reunir hoje, às 17 horas, na sede da ADUF Sindicato, para avaliar e encaminhar calendário de lutas das centrais sindicais em Goiás, que prevê mobilização da população no dia 22 contra a reforma da Previdência e no dia 26 com atos políticos nos estados contra a extinção do Ministério do Trabalho e Emprego. Daqui a pouquinho eu leio mais informações. O Ederson Marques, blá, 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 tá. O Ederson, obrigado pela sua audiência, seu comentário vai ficar aqui, porque esse espaço que você chama de espaço, como você se referiu aí, é democrático. E é feito para gente como você, para que a gente faça uma discussão mais qualificada e com respeito, ok? Mais informações aqui para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho eu trago. Olha, a Black Friday está chegando aí na última sexta-feira do mês de novembro e, de acordo com órgãos que acompanham o comércio, movimenta-se muito dinheiro, mas cuidado para você não cair numa pegadinha de Black Friday e acabar comprando um produto pelo mesmo preço, pensando que está comprando um produto mais barato. E o Procon Goiás já fez a pesquisa e o Procon Goiás ele já deu a dica aí. Você primeiro já tem que olhar o preço do produto agora. Quanto é que está custando o produto lá? E aí, na Black Friday, você vai ver se realmente tem algum desconto, se o desconto é real. Essa é uma dica. A outra dica é que quem tem aquele ditado, né, Ademar, quem chega antes bebe água limpa, não é assim?
essa dica é do Procon Goiás. Se você chegar mais cedo, você vai realmente comprar, porque tem aqueles produtos que são colocados para chamar o povo para ir comprar primeiro. Então, quem compra primeiro, compra mais barato. Bom dia também para Edilurdes Rodrigues, para o Leone Machado, conosco, o Marcos Teixeira, Bruna Lucinda, o Rodrigo Ferreira Neto, Gilson Queiroz, o Vinícius Rodrigues Pereira, fez um comentário aí sobre a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho devem ser eliminados do mapa somente países subdesenvolvidos que têm Ministério do Trabalho e Justiça do Trabalho. O que se pode dizer para o Vinícius, ele que está com essa ideia agora? Tem que ser eliminado só países subdesenvolvidos que têm Ministério do Trabalho. O que você acha disso? Olha, me admiro o trabalhador, acredito que o companheiro que ligou aí seja trabalhador, né? Aqui no país, todos nós, para podermos sobreviver, temos que trabalhar. Então, eu acredito que seja um trabalhador. Que não queira ter um organismo, uma instituição que possa defendê-lo. Porque esse é o papel do Ministério do Trabalho, né? Dirimir as dúvidas, os problemas que existem entre o patrão e o empregado. Dirimir se a pessoa tem ou não tem direito de receber, por exemplo, o PIS, o PIS, né? Se ele tem ou não direito de receber o seguro-desemprego. Então, em nível administrativo, é o Ministério do Trabalho que vai analisar a situação real da relação que existe entre o trabalhador e a empresa, vai fiscalizar, e em nível administrativo o Ministério do Trabalho vai dizer, a empresa tem que pagar o PIS, a empresa está devendo o 13º, o Ministério do Trabalho tem esse papel também. Com certeza, além de ter também um papel fiscalizador. Como disse o meu amigo aqui, nós temos os auditores fiscais. Esse auditor fiscal é que muitas vezes vai numa empresa e vai dizer se ela é insalubre ou não, se ela tem atividade periculosa ou não, e aí vão ser estabelecidas normativas para isso. Se o trabalhador abre mão disso, olha, eu desconheço essa história de que no mundo não tem um organismo regulador. Além disso, o Ministério do Trabalho também é que promove a política de geração de renda e de trabalho no país. Se eu começar a abrir mão dos meus direitos, assim, aí eu acho que deve ser eleitor realmente do Bolsonaro, que o Bolsonaro é que disse que o trabalhador tem que optar, ou o trabalho ou o direito. Se essa pessoa acha que tem que abrir mão de um direito seu, aí fica difícil. Eu, por exemplo, acredito que nós, trabalhadores, nós que carregamos esse país, que construímos esse país para que 6 pessoas aqui no Brasil detenham 50% do valor do PIB nas suas mãos. É isso que acontece. Se o companheiro não sabe disso, é isso que acontece. 6 pessoas, 6 famílias dominam metade do PIB desse país. Agora, se o companheiro acha que tem que abrir mão disso, que tem que deixar Deus dará, deixar que qualquer ministro, olha só, falou sobre a corrupção, alguém falou aí. Peraí, rapaz, ele deve ser adepto da lei Moro, né? Parece, se não me engano, foi quem? O Jabas Vasconcelos, não sei. Requião disse que vai criar a lei Moro. Porque perguntaram para o Moro como é que era a situação do Onyx Lorenzoni, que é o homem forte aí do. E ontem apareceu mais uma denúncia contra o Lorenzoni. Pois é, aí. O Lorenzoni, vira aqui para a gente, por favor, a câmera. O Lorenzoni, ele declarou ser réu confesso de ter recebido R$100 mil de dinheiro de Caixa 2, o que é crime eleitoral. Declarou também ter já repassado R$50 mil para entidades filantrópicas. Ainda falta 50, mas é crime eleitoral. Agora apareceu mais uma denúncia, mais R$100 mil. E aí, eu estou esclarecendo só o fato para você concluir o seu raciocínio, Ademar. Não, é simples e claro, né? O companheiro fala aí que está acabando a corrupção nesse país. O Lorenzoni é réu confesso, mas o Moro diz que se ele confessou, está perdoado. Então agora, viu, Mauro, podemos cometer qualquer tipo de crime, basta apenas que a gente diga, não, foi sem querer, eu me arrependo. E pronto, vamos estar perdoados por isso. Ao mesmo tempo, também tem o Armínio Fraga, que está lá na equipe do homem. O Paulo Guedes, é isso? Paulo Guedes agora vai responder a semana que vem, parece que há 8 inquéritos. Se é isso,
esse tipo de pessoa que está desse governo, que vai acabar com a corrupção, ora, tenha paciência. Eu acho que tem pessoas enganadas com o que está sendo colocado aí. Até agora, desse governo que foi colocado ali, que dizem que a santa é o Moro, né? Que na realidade também diz que nunca iria ocupar um cargo político e já está ocupando um, embora ele disse que não seja um cargo político, é um cargo técnico, é ministro com cargo técnico. Eu nunca vi isso no Brasil. Então, eu acho que as pessoas deviam parar, raciocinar, para depois falarem, dizer que esse é um governo isento de corrupção, se já tem, vamos dizer assim, no seu arcabouço as principais peças com problema de corrupção, eu imagino o futuro como será. Na verdade, aí eu quero ouvir o Mauro também dizer para você o seguinte: qual é o cidadão brasileiro ou cidadã brasileira que não quer ver esse país bem? Todos nós queremos, eu pelo menos quero, você também quer, eu tenho certeza disso. Agora, qual é a função da imprensa? Mostrar o que cada governo faz. E aí nós estamos num momento de transição, o governo eleito, Jair Bolsonaro, indica pessoas para governar o país com ele. Aí quando ele indica alguém como o Lorenzoni, que é réu confesso de crime eleitoral, e o juiz Sérgio Moro, juntamente com ele, aí a gente pergunta, o juiz foi lá e disse que não quer manchar o currículo dele, que portanto ele está entrando no governo e não permite ser manchado o currículo. Ok. Tá, juiz. Então, o juiz Moro, e como é que faz com essa questão aí do Lorenzoni, que é réu confesso em crime eleitoral? O que o senhor vai fazer nesse caso? E aí o que o Adhemar está explicando é que o Moro apenas disse o seguinte, ele já pediu desculpas. Então tudo isso está acontecendo. E nós aqui da imprensa, nosso papel é mostrar para você o que está acontecendo. Agora a conclusão é sua. A conclusão é sua. Agora, a gente mostra. Outro dia, viu, Mauro, uma pessoa falou o seguinte, mas o Moro havia declarado, mostramos, né? O Moro havia declarado que jamais iria participar de governo. Aí nós mostramos aqui, ó, o Moro aceitou o cargo, vai ser o ministro, o superministro da Justiça. Aí a pessoa disse o seguinte, mas as pessoas têm o direito de mudar de ideia. E aí nós respondemos, sim, as pessoas têm o direito de mudar de ideia, e o papel da imprensa é mostrar o momento que elas mudam de ideia, o momento que elas mudam de lado, e a quem elas defendem. Esse é o papel da imprensa, ok? Mauro, a sua opinião aí, por favor. Pois é, não, eu acho duas coisas que eu quero destacar, concordando aqui com o Adhemar. Quer dizer, tem muitas pessoas que elas estão ainda muito contaminadas pela uma série de informações de como é que esse país tem que funcionar. Então, quando nós falamos aqui que o Ministério do Trabalho tem que continuar, porque é com o trabalho que o país desenvolve, é com geração de riqueza que o país desenvolve. É isso que acontece. Então vem aí uns três locados que estão assumindo agora o Ministério da Economia, aí, o Ministério do Planejamento, Finanças, está juntando tudo, virando o Ministério da Economia, que é o Paulo Guedes. O cara vem e declara, como assim, olha, o trabalhador, o trabalho no Brasil não tem mais valor. É a extinção do Ministério do Trabalho, sabe? Ministério do Trabalho e Emprego, ela diz isso. E ela começa a criar uma fantasia na cabeça do povo. Como é que o país vai gerar riqueza? Né? Então nós temos que, primeiro, ele protege o trabalho, as relações de trabalho existem, porque é com riqueza para construir um copo desse aqui, ó, para fazer qualquer objeto, qualquer equipamento exige trabalho humano. É esse trabalho que precisa ser preservado, protegido, e ele tem que ser valorizado. A outra coisa que é importante a gente destacar nesse processo todo, que é o seguinte, essa máscara de combate à corrupção que o Moro sempre levantou, que ele estaria, prova agora claramente que ele foi determinante para o processo eleitoral. O maior cabo eleitoral do Bolsonaro foi o Moro, fazendo o quê? Impedindo que o Lula fosse candidato. Ora, é isso. Impediu que o Lula fosse candidato, quem estava liderando as pesquisas, aí fez com que o segundo colocado pudesse chegar ao final. Então essa é a questão. E o Moro tem que ser cobrado. Sabe quem tem que ser cobrado, amigo, que você está aí colocando? Porque ele é servidor público. Ele estava numa função estratégica de Estado, né, julgando como um juiz que deveria ser imparcial,
deveria ser, pode ter deve ter as suas convicções, mas antes de tudo ele tem que ser imparcial. Então é esta cobrança que nós fazemos. Agora, de tudo isso que está acontecendo, além do que mais, nós estamos discutindo aqui é o seguinte, é a proteção para 90, 100, 110 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem do trabalho, de acordar, ir lá fazer, que seja ele com carteira assinada ou não, porque agora estourou, né, Ademar? Estourou os contratos precarizados após a reforma trabalhista aí. Né? E um monte de coisas. Então, é essa que é a discussão que nós vamos fazer. E o que a gente precisa discutir aqui é o seguinte: o que é que você quer? Eu quero até dialogar com os nossos acompanhantes. O que você quer? Você quer um país que gera emprego, que tenha uma distância entre o menor salário e o maior salário, como as demais economias desenvolvidas do mundo, ou você quer um país que gere essa ocupação sem proteção nenhuma, né? Sem proteção nenhuma, como nós estamos vendo aí, que é um emprego precarizado. Então é isso. E aí, amigo, tem tudo a ver, ó, com o cara que é dono da fábrica que fabrica o copo, porque eu vou comprar copo se eu tiver salário. Essa que a economia funciona, é assim. Churrasquinho. Né? Eu vou o churrasquinho, o próprio roupa, o que for, comprar casa. Então a economia funciona assim, tá certo? Então vamos lá. Eu acho que essa aqui é a questão importante. Tem uma questão que eu gostaria de mostrar aqui. Muitas vezes as pessoas pensam, independente de ser direita, centro, esquerda, sei lá, é importante que o Brasil seja bom para todos os brasileiros e brasileiras, né? Seja justo, seja digno. Quero mostrar uma informação, depois você pode pesquisar na internet, você que nos acompanha, basta digitar aí, você vai encontrar em diversos sites. Essa informação está na revista Exame e está também em diversos outros veículos de imprensa. Essa da Exame foi publicada agora no dia 1º de outubro de 2018. Mostra aqui, William, mais de 140 milhões de pessoas são pobres nos Estados Unidos, denuncia uma ONG respeitada internacionalmente, que é a Poor People's Campaign. Então, e aí eu quero que depois você pega aqui o telefone que está tocando, Mauro, por gentileza. Então, olha aí. O que diz aqui, ó? Washington. Mais de 140 milhões de pessoas são pobres ou vivem com renda suficiente para pagar suas contas nos Estados Unidos, o que representa 43% da população total do país. Vou repetir, 43% da população total do país. Então, os dados foram revelados pela organização, e aí quer dizer, depois pesquisa lá. Então, esse dado aqui, eu trago esse dado para a gente fazer uma reflexão de que o país é desenvolvido, o país é um dos mais ricos do mundo, mas grande parte da população, 140 milhões de pessoas, ou quase a metade da população, está vivendo lá numa situação de pobreza. Pesquisa na internet aí. E aí? Como é que a gente faz a discussão para ter um Brasil onde o trabalhador tenha as suas garantias trabalhistas, acesso a todos esses benefícios, não, a essas conquistas, como o FGTS. Afinal, por exemplo, o FGTS é descontado lá do salário do trabalhador e financia casa própria, independente do projeto, independente de ser Minha Casa Minha Vida. Então, quando se fala em diminuir o Ministério do Trabalho, o poder do Ministério do Trabalho é diminuir também, por exemplo, a fiscalização, como eu mostrei aqui, ó, onde a fiscalização do Ministério do Trabalho recuperou só de janeiro a setembro deste ano 4 bilhões de reais devidos ao FGTS. FGTS que vai para a construção da casa própria. Então as pessoas precisam começar a perceber isso. O que você acha, Ademar? Olha, é isso que eu fico profundamente preocupado quando vejo pessoas virem a público dizer que o Ministério do Trabalho não tem importância, né? Muito pelo contrário. Além do FGTS, né, se vê, é também responsável por gerir o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, né? Esse dinheiro do FAT que também é repassado para, por exemplo, a questão do seguro-desemprego. Sai lá do FAT. Quem que gere esse programa? É justamente o Ministério do Trabalho. Ou seja, é o ministério que tem uma importância enorme na vida do trabalhador. Né? E já tem os problemas aí da reforma trabalhista, que
ainda não acabou, segundo aí o senhor Paulo Guedes. Ele acha que tem que tirar mais direitos ainda dos trabalhadores. O Hélito colocou aqui a questão da carteira verde e amarela. Se você não sabe ainda, a carteira verde e amarela é para o jovem que está adentrando, a proposta é essa, o jovem que está adentrando no trabalho, no campo do trabalho. É o primeiro emprego? É o primeiro emprego. Ele vai ter que abrir mão de todos os seus direitos porque ele está iniciando a carreira dele. Então, vai chegar um ponto que vão dizer, não precisa da outra carteira, vou ficar só com a verde e amarela, porque começa assim, né? Começa a solapar por baixo, quando você acorda, o rio já transbordou e levou a estrada. E é assim que as coisas funcionam aqui no Brasil. Então, essa ideia da carteira verde e amarela está aí para dizer isso. Olha, pessoal, vamos ter tranquilidade. Eu acho que tem os problemas ideológicos, ou muitas vezes no Brasil a questão não é nem ideológica, a questão é muitas vezes, eu simpatizei com fulano. Olha, que é isso? Eu simpatizei com fulano porque ele é homofóbico e eu também sou. Eu simpatizei com fulano porque ele tem que tratar a mulher na linha dura e eu também sou. Então, a partida, eu simpatizei com fulano porque ele disse que bandido bom é bandido morto. Eu simpatizei com fulano porque ele disse que vai liberar as armas. E aí se esquece do restante. E aí vem a desculpa da corrupção. Olha, vocês se lembram de um outro salvador da pátria que teve por aí? O caçador de Marajás? Será que as pessoas se lembram? Será que as pessoas se lembram? O ex-presidente Fernando Collor foi a base da campanha eleitoral dele, inclusive que acabou elegendo o Fernando Collor, foi que ele seria o caçador de Marajás. Então, para quem não se lembra ou não é dessa época, é muito jovem, ele dizia o seguinte: o Brasil está cheio de Marajás, com super salários, e eu vou entrar e vou organizar o país, acabar com a corrupção e caçar estes privilegiados. E aí o Collor se elegeu. É isso que você está falando? E ainda utilizou uma outra estratagema, né? Ele dizia o seguinte: olha, não votem nesse barbudo porque ele vai mexer na sua poupança. E logo a seguir, logo que assumiu, o que o Collor fez? Foi lá e, vamos dizer assim, sequestrou a poupança de todo mundo, confiscou, né? Pessoas se suicidaram, pessoas morreram. Viu, Ademar? Para quem nasceu... Para quem é jovem, não acompanhou esse momento. Ocorreu no governo Collor o seguinte: tem pessoas que, por uma questão normal, fazem uma poupancinha, né? Bota o dinheiro na poupança, vai depositando ali um pouquinho do salário, acaba tendo uma poupança para momentos aí, até para comprar alguma coisa ou para socorrer com o médico, faz a poupança. E sabe o que o Collor fez? Para você que não sabe, foi um ex-presidente do Brasil. Ele simplesmente baixou um decreto e disse assim: o dinheiro da poupança está bloqueado. Aconteceu isso no Brasil. Então, eu tinha lá R$5.000 na poupança para socorrer no momento de emergência, e no dia seguinte eu não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Bloqueou, pegou o dinheiro de todo mundo da poupança. Foi isso que aconteceu, né? E como sempre, depois disso, depois de algum tempo, as grandes empresas, os bilionários começaram a reclamar que tinham que pagar os empregados, não sei o quê, e em cima dessa desculpa começou a liberar dinheiro para os ricos, né? Aqueles que já detêm muito poder, que têm muito dinheiro, tiveram acesso a isso, mas os pobres não. Os pobres que sobreviviam muitas vezes daquela poupança, que muita gente coloca o dinheiro na poupança e chega, vamos dizer, na melhor idade, como se diz por aí, e aí começa a viver daquela poupança. E essas pessoas, muitas delas morreram, se suicidaram porque não tiveram acesso. E quando tiveram acesso ao dinheiro devolvido, foi com um prejuízo enorme, né? Então a gente sempre vê um salvador. Esse aí é outro, né? Um salvador que era contra a corrupção, eu falo era, porque agora mesmo ele está admitindo, colocando lá ao lado dele vários corruptos, né, de carteirinha. Então já começou mal. E essas questões de reforma da Previdência, onde só se tira direitos dos trabalhadores, por que não se cobra o dinheiro que as grandes empresas devem para a Previdência? São mais de 450 bilhões. Cobre.
se cobrar esse dinheiro, se receber das empresas, não é necessário fazer reforma de previdência. Mas, infelizmente, as pessoas parecem que não. O rico pode ficar devendo. O pobre é que tem que pagar as contas. Então, alguns companheiros parecem que aceitaram esse papel de que o rico pode tudo. O rico, muitas vezes, hoje, ele não quer nem mais construir. Ele quer apenas viver do rentismo. Coloca o dinheiro onde rende mais e pronto, acabou. A época do capital produção, onde produzia, e acontecia isso que o Mauro falava, na produção o empregado também recebia, e aí comprava, e a produção aumentava, não existe mais, eles preferem o rentismo. Por exemplo, os ricos dos outros países vêm depositar aqui no Brasil, onde os juros são maiores. Enquanto, por exemplo, o juro dos Estados Unidos é o quê? 1, não sei o quê, aqui parece que está 6%, 7%. Quem é que não quer colocar esse dinheiro aqui? Então, eu acho que as pessoas têm que parar e raciocinar que esse negócio de homem milagre, isso não existe. O milagre é você ir às ruas e buscar os seus direitos. Esse é o milagre. Maravilha, eu gostaria de deixar um abraço para você que nos acompanha aqui pelos nossos canais e eu quero ouvir também um pouquinho a sua opinião, porque muitos comentários aí e muitas pessoas estão achando que a posição dos sindicalistas que está sendo colocada aqui é em defesa dos próprios sindicalistas. Deixa eu só dar um toque aqui, o sindicalista não está morrendo de medo de nada. Se o sindicalista tivesse medo, não ia para a rua tomar porrada, bomba de gás, etc. Não tem essa de medo. A discussão aqui é em outro nível, preste atenção. Nós estamos trazendo aqui pessoas para falar em relação à precarização dos direitos trabalhistas que vão atingir não só a quem está no serviço público, mas também a quem está no serviço privado. E perder direitos trabalhistas só atinge a população pobre. Seria por aí? Roberto, eu estava aqui observando alguns comentários aqui, e como o espaço aqui é democrático, diferente de outros espaços por aí, mas também entendendo que muitos dos que podem estar aí comentando alguma coisa de forma esdrúxula, pode ser na mesma linha daqueles fake news, pode ser um fake aí, fazendo comentários. E outra coisa, eu vou aproveitar aqui um comentário que eu vi aqui, do Anderson, que está lá em Araguaína, no Tocantins, mandar um abraço para ele. Abraço para Tocantins. Olha, tem muita gente em vários estados acompanhando o programa. Forte abraço para todo mundo aí. No comentário ele coloca o seguinte: só pode ser contra direito trabalhista e a favor do fim do Ministério do Trabalho ou empresário ou quem é desempregado, que nunca entrou no mercado de trabalho. O empresário, ele sabe muito bem qual que é as atribuições do Ministério e o que ele faz. Mas agora, para o desempregado, acho que enquanto servidor do Ministério, acho que a gente tem a obrigação de esclarecer quais são as competências do Ministério do Trabalho. Então, para você que ainda não entrou no mercado de trabalho, ou vive às custas do pai, da mãe, que ainda não conhece o que é a selva do trabalho, o que é a possibilidade do acidente de trabalho, a possibilidade de seus direitos ser tolhidos, a possibilidade de um assédio moral, de um assédio sexual, você mulher, talvez até você homem, dependendo da situação. Então, vou falar aqui algumas das competências do Ministério do Trabalho. É política de geração de emprego, modernização das relações de trabalho, fiscalização do trabalho, aquela empresa que não recolhe o fundo de garantia, que não é séria, aquela empresa que deixa de fazer informação lá na RAIS, onde muitas vezes daquele trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, tira a possibilidade dela do abono, o PIS. Antes que alguém fale aqui que quem paga o PIS é a Caixa, tem que entender que essa política passa pelo Ministério do Trabalho. A política salarial, essa questão aí, do aumento do salário mínimo, passa pelo Ministério do Trabalho. Você que acha que se o Ministério acabar, você vai continuar recebendo um salário digno, que te dê respeito, que te dê a condição de alguma coisa, não se esqueça. Você que ainda não conhece o que é o Ministério do Trabalho, que nunca foi para o mercado de trabalho, que a política salarial passa pelo Ministério do Trabalho. Formação, desenvolvimento profissional passa. Segurança e saúde do trabalhador. Acho que poucas pessoas dão atenção. Muitas empresas, elas correm de cumprir com essa política,
aquele acidente de trabalho, que tem que formar alacate, comunicado de acidente de trabalho. As NR, as normas regulamentadoras, passam pelo Ministério do Trabalho. Então, você que está no mercado de trabalho, se você não conhece, tome ciência do que é o Ministério do Trabalho. Agora, você que ainda não entrou, ou você que é empresário e é contra essa política, é contra isso que estamos lutando. E é por isso que a gente está aqui defendendo o Ministério do Trabalho e os trabalhadores. Política de migração laboral e outras séries de política passa pelo Ministério do Trabalho. Então, eu tenho certeza, Ademar, Mauro, Roberto, quem nos acompanha aí pela Rádio Trabalhador, pelo Facebook, que quem um dia esteve no mercado de trabalho e conhece o quão problemático não é só trabalhar, mas as relações de trabalho, os interesses do capital, em detrimento dos interesses do trabalhador, defende o Ministério do Trabalho e defende os direitos trabalhistas. Eu acho, Roberto, nessa linha, só para ter noção aqui, ó, o Ministério do Trabalho em 2017, mais de 2 milhões de carteira de trabalho. O Ministério do Trabalho, no primeiro semestre agora de 2018, mais de 9,2 bilhões Quando a pessoa, de seguro-desemprego. Quando a pessoa seguro-desemprego, né? Aí você veja bem, você falou de carteira de trabalho e seguro-desemprego. Então, o trabalhador, quando está na informalidade, ou seja, trabalhando sem a carteira assinada, ele deixa de recolher FGTS, ele, por exemplo, no caso de uma demissão, ele sai com a mão na frente e outra atrás, e quando é formalizado, e aí o papel do Ministério do Trabalho, ele recebe, por exemplo, um seguro-desemprego, né? Isso. O que é esse seguro-desemprego? O seguro-desemprego é o quê? É a garantia no momento do trabalhador desempregado da sua subsistência até ele conseguir voltar ao mercado de trabalho. Ele tem um papel fundamental na vida do trabalhador. Para que a pessoa não caia na pobreza e a família dele fique de forma... Não caia na pobreza, não caia na fome. Aquele que paga aluguel, que ele consiga manter ali a sua moradia durante algum tempo, até se recolocar no mercado de trabalho. É importante dizer, Roberto, que muitas vezes aí, em relação à empresa terceirizada, e a gente vê que essas empresas desaparecem, aí o trabalhador, ele vai desesperado no Ministério do Trabalho buscar pela fiscalização, porque muitas dessas empresas já prestam serviço para outras, e o porto seguro do trabalhador é o Ministério do Trabalho num primeiro momento. É a fiscalização do trabalho. É o acesso... Neste momento, se algum trabalhador quiser buscar o Ministério do Trabalho, seja por questões da condição de trabalho que ele está passando agora, ou porque não recebeu os direitos trabalhistas, férias, 13º, etc., ele pode procurar o Ministério do Trabalho? Pode e deve. Ele deve buscar os plantões de fiscalização, onde ele vai fazer as denúncias, e o auditor fiscal do trabalho vá em loco para averiguar as situações, tanto aplicando multa contra a empresa que não cumpre o seu papel legal, quanto impondo algumas punições. E ainda assim, ainda tem a possibilidade da Justiça do Trabalho, que em último caso é quem vai dirimir essas questões e no final devolvendo esse trabalhador para o Ministério do Trabalho para poder requerer o seu seguro-desemprego. Então o papel do Ministério do Trabalho é fundamental para o trabalhador. William, vamos mostrar aqui rapidamente, essa aqui é a página do Ministério do Trabalho, algumas das coisas que o Ministério faz, ó. Aprendizagem profissional, seguro-desemprego, carteira de trabalho, abono salarial, fundo de amparo ao trabalhador, fundo de garantia, FGTS, fundo de garantia por tempo de serviço, economia solidária, o trabalho do estrangeiro, empreendedorismo, outras ações. No campo do empregador, ele vai fiscalizar todas as questões que estão aqui, ó, no campo da fiscalização também. O Ministério do Trabalho faz também homologação de rescisão de contrato de trabalho. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nesse ponto da homologação aí, eu acho que é importante a gente falar, porque quando a gente falava muito que essa reforma trabalhista ia prejudicar muito o trabalhador, o que é isso em relação à homologação? Todo trabalhador, a partir que ele completava 2 meses dentro da empresa, se ele fosse demitido, por lei, ele era obrigado a homologar essa rescisão ou dentro dos sindicatos da sua categoria, ou no Ministério do Trabalho. O que é homologar a rescisão? Conferir se os direitos estão sendo ali
acertados de forma correta. De acordo com a lei? Fazer uma conferência de acordo com a lei, com a legislação, se férias proporcional, 13º proporcional, se o fundo de garantia foi recolhido, se a multa rescisória foi. Então, passava pelas entidades sindicais ou pelo Ministério do Trabalho. Com a reforma trabalhista, matou. Agora, o trabalhador, ele simplesmente, o patrão ele leva no sindicato ou não. É facultativo. E a gente tem recebido dentro do Ministério do Trabalho aí muitas denúncias de irregularidade, muitos questionamentos, restando para o trabalhador, a partir desse momento, buscar, nesse caso, a Justiça do Trabalho para contestar se está correto ou não. Então, é lamentável a reforma trabalhista, é lamentável qualquer tentativa de extinção do Ministério do Trabalho ou de qualquer direito do trabalhador. Tá certo, obrigado a você. Eu quero mostrar uma outra situação aqui para quem acompanha o programa. Olha aqui, ó. Atenção, você, servidor da Prefeitura Municipal de Goiânia. Base aliada de Iris Rezende derruba a database dos servidores municipais. Sabe o que aconteceu lá na Câmara? A Câmara votou pela manutenção do veto do Iris. Na prática, o que acontece? Um novo projeto de database de autoria da Prefeitura deverá ser analisado pela CCJ na próxima quarta-feira, né? Esse novo projeto vai manter a database de 6,84%, mas quer retirar dos trabalhadores o direito ao retroativo. Aí tem uma situação que os trabalhadores não concordam, e é natural que não concordem, porque a lei diz que tem que pagar a database na data certa, e, portanto, está essa situação colocada aí, complicada. O prefeito... E, aliás, a prefeitura tem dinheiro para pagar. O próprio prefeito, fazendo a prestação de contas, foi lá, demonstrou as contas da prefeitura. Tá bom que saúde não funciona, etc e tal, mas dinheiro em caixa tem e não paga o direito dos trabalhadores municipais. Então, na quarta-feira que vem, a CCJ volta a analisar um novo projeto da database dos servidores da Prefeitura de Goiânia e começa nova queda de braço. E aí os sindicatos estão presentes lá para que os servidores recebam esses 6 deixa eu pegar o índice aqui, 6,84%. Retroativo, Mauro, retroativo, inclusive há 2 anos. Esse aumento de 6,84% é o acúmulo de 2 anos, né, Mauro? O acúmulo de 2 anos, né? O prefeito é irresponsável e os vereadores, né, da base aliada, já no seu interesse eleitoreiro para as próximas eleições, penaliza o servidor público e penaliza a cidade, porque com certeza a justiça vai determinar o pagamento dessa diferença, né? E o que prova claramente que existe um conluio na Câmara de Vereadores contra a sociedade, os goianienses e os próprios servidores. Eu não tenho dúvida que nós vamos conquistar isso judicialmente, né? E a prefeitura vai aí fazendo uma das piores administrações que Goiânia já teve. Goiânia está suja, Goiânia está mal cuidada, Goiânia está com as unidades de saúde caindo aos frangalhos mesmo, nós estamos vendo aí a dificuldade, né? E o prefeito fica criando situações, pegando o dinheiro do servidor, porque não pode esquecer isso, né, Roberto? Porque pegou o dinheiro do fundo de previdência para gastar em interesses que a sociedade nem sabe quais são, né? Criando aí mais dívida para o povo goianiense pagar. Então, é muito grave essa situação, que a gente quer parabenizar os vereadores que tiveram a independência, a autonomia, o espírito público de votar corretamente, né? E vamos denunciar aqueles 16 que estão, na verdade, criando mais dívidas para os goianienses pagarem com atitude dessa. Mandar um abraço para todo mundo que acompanha o programa. A gente, deixa eu mandar um recado aqui, o seguinte, no começo do programa de hoje, eu disse o seguinte, a imprensa inteira já percebeu, e eu perguntei para você que nos acompanha pelos nossos canais, se você também tinha percebido que a equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro tem como estratégia anunciar uma coisa e depois mandar alguém dizer que não foi bem aquilo. Você percebeu isso ou não? Isso ninguém respondeu ainda, estou esperando. Diz uma coisa e diz outra. Aí eu vou aproveitar, o Cleverson diz o seguinte aqui, ó. Ninguém vai acabar com o Ministério do Trabalho. É bom vocês se informar melhor ao invés de ficar falando mentiras e terrorismo.
Aí não, né, Cléber? Mostra aqui, William. Mostrar para você, então. Você tá desinformado, é você aí, cara. Olha aqui, ó. Bolsonaro diz que vai manter Ministério do Trabalho com status de ministério. UOL, há 19 horas atrás. Voltou atrás. Se voltou atrás, é porque disse o que disse. Bolsonaro diz que o Ministério do Trabalho será fundido com outra pasta. Infomoney, 18 horas atrás. Bolsonaro vai manter o Ministério do Trabalho com status de ministério. Olha aí, EBC. Trabalho vai manter status de ministério, diz Bolsonaro. Aqui ele está desdizendo o que ele disse. Outro, governo estuda 2 propostas para o futuro do ministério. DCI. Então, Bolsonaro, a Folha de São Paulo, Bolsonaro recua e diz que manterá trabalho com status de ministério. Então, por que eu estou mostrando isso aqui? Porque no começo do programa eu falei. Você já percebeu que eles fazem assim, ó, anuncia uma coisa através de um colaborador, de alguém da equipe, e depois o próprio Bolsonaro vai nas redes sociais dele e diz, não foi bem isso, não, eu vou mudar, e aí a imprensa é que é golpista e faz terrorismo, ou você está sendo manipulado? Fica a pergunta no ar. Eu não faço terrorismo, eu falo e mostro, tá mostrado para você? Gente, o programa está chegando hoje ao final. Eu quero agradecer imensamente a participação de cada um de vocês. Mauro Rubem, presidente da CUT Goiás, obrigado pela sua presença aqui hoje. E então, as centrais sindicais, não só a CUT, farão um grande ato no dia 26 contra a reforma da Previdência e pela manutenção aí do Ministério do Trabalho. Claro, nós vamos sim, vamos respondendo, inclusive, as pessoas que, eu não sei nem se muitos são fakes, até estou perguntando para o Cleverson aqui, onde ele trabalha, qual que é a empresa dele, ou se ele é um robozinho do Bolsominion, porque eu acho que até que deve até ser, provavelmente. Agora, se não é, a gente quer te ajudar a esclarecer o que está acontecendo, viu, Cleverson? Porque o país está perdendo direitos, a sociedade vai ficar mais pobre, e ao mesmo tempo, esse que aí está criando uma confusão na cabeça do povo, está entregando a riqueza do país. O Bolsonaro é continuidade do governo Temer. O governo Temer fez o que no país? Ele está entregando as nossas riquezas, tirando direito dos trabalhadores, né, e desorganizando o funcionamento do nosso país. E o Bolsonaro segue nisso. E nós da CUT com tranquilidade. Ó, já tem um ano que acabou o imposto sindical, a CUT continua aberta e estamos com mais força e vamos defender o povo brasileiro. E da mesma maneira, mesmo você ainda e outros que têm tido uma atitude ainda sem saber o que está acontecendo, ou de má fé, age como se não tivesse, nós vamos estar defendendo o povo brasileiro, o direito do trabalhador, da trabalhadora, não aceitamos entregar nossa riqueza. Não, olha, daqui a pouco, pode escrever, infelizmente, eles já estarão daqui a pouco entrando com esse mesmo terrorismo para acabar com o Sistema Único de Saúde, acabar com a educação, porque o interesse deles é fazer do Brasil uma fazenda, né, altamente militarizada para impedir que o povo brasileiro cobre seus direitos. Vamos junto, parabéns. Amanhã é feriado, né? Amanhã é feriadão. Feriado vamos... prolongado para muita gente e fica atento aí na Black Friday, viu, Mauro? Senão você vai comprar pela metade do dobro. Eu acho que os eleitores do Bolsonaro é que devem ficar atento que comprou, viu? Porque vai ler um pouco mais aí todos, infelizmente, a gente precisa mostrar a realidade. O povo desenvolve à medida que a realidade está aí. E aqui a Rádio Trabalhador, o Antena Ligada é para isso, é para mostrar a realidade, doa quem doer. Valeu. Maravilha, obrigado ao Ademar Rodrigues, presidente do Sinticep Goiás, pela sua presença, pela sua fala esclarecedora, Ademar, e cuidado com a Black Friday, viu? Senão paga o dobro, e tá achando que tá pagando aí pouquinho com desconto. Abre o olho. Eu só queria deixar aqui o meu aviso, vou compartilhar com o Mauro, essa questão aí do cuidado que os eleitores, os bolsomínios, né, tem que ter, porque, olha só, o cara nem assumiu ainda, ele já discutiu com a China. Ele acha que não tem que estar comprando da China mais. Já mexeu com a Noruega, diz que não precisa dos 100 e poucos milhões que a Noruega manda por ano para a questão do ambiente, do meio ambiente. Já discutiu, mexeu até com os palestinos, rapaz. Com o povo árabe em geral, dizendo naquela confusão lá de Jerusalém. Né? Então, cuidado, meninos. Vocês que ainda estão com o ranço das eleições, acordem. Passou o momento dos fake news. Agora é a realidade.
O camarada que disse que era contra a corrupção, até agora eu não vi ninguém dizer nem não, viu, Roberto? Cadê esses ministros que ele está apontando aí que são corruptos? E aí, vai fazer o quê? Eu quero saber, não vi ninguém falando aí que o Armínio Fraga não é corrupto, que o Paulo Guedes não tem aí 8 processos contra ele, que o Lorenzoni não seja réu confesso, e por aí afora, cadê? Que não era contra a corrupção? Como é que eu pego agora os ministérios mais importantes e coloco corruptos lá para estar assumindo? Eu quero, se não der para atender hoje, no próximo programa, eu quero ouvir qual é a posição dessas pessoas. O que vai fazer com esses corruptos que ele está colocando nos ministérios que vão assumir aí daqui até o final do ano, né, até no início do próximo ano. Maravilha. Então, só queria aproveitar esse espaço também, mandar um abraço para o Oswaldo Alves. Ele fez o seguinte comentário: foi um prazer estar com vocês. Só poderia ter alguém de direita para o debate ser melhor. Oswaldo, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Um abraço para todo o Rio de Janeiro, pessoal aí de Duque de Caxias, toda a nossa solidariedade pelo momento difícil que passa todo o estado, né? Mas um povo acolhedor, é a cidade maravilhosa. E um abraço para o pessoal aí de Duque de Caxias. Obrigado por você estar com a gente. Obrigado a você, Ademar. Não, só queria agradecer o espaço que é dado aqui à Rádio Trabalhador para todos que vêm aqui. Eu tenho certeza, o companheiro Oswaldo, né? Eu acho que se as pessoas de direita não vêm aqui é porque elas não querem, que o espaço aqui é aberto. Tenho certeza que se vierem aqui e proporem ao Roberto para vir fazer um debate aqui conosco, eu acho que não tem problema. Você seria contrário? Mas não é problema. Não, você seria contrário? Não. Então eu acho que problema algum, se alguma pessoa do campo da direita, defensor do Bolsonaro, quiser vir aqui no programa, nós a gente faz esse aqui. Debate, a gente faz esse debate com os internautas aqui, né? Isso. Agora, a questão é, porque, por exemplo, a pessoa acusou aqui a rádio de fazer terrorismo. Então eu mostro com dados que não procede, né? Mostrei aqui 10 veículos, EBC é federal, Folha de São Paulo é do grande capital do estado de São Paulo, Globo, não sei mais, Infomoney, que é do mercado de Paulo Guedes. Então, se todo mundo está dizendo que Bolsonaro voltou atrás, é porque ele disse algo e depois voltou atrás. Aí acusa a gente de ter dito que Bolsonaro... E os outros? Então está todo mundo contra o... Não. Só queria encerrar, Roberto. Pois não, Ademar, diga lá. Só queria encerrar chamando os companheiros à luta. Os companheiros do Ministério do Trabalho deram um grande exemplo agora. Fizeram com que o senhor Bolsonaro voltasse atrás das suas afirmações, onde ele dizia de não haver necessidade do Ministério do Trabalho. E agora voltou atrás. Por quê? Porque os companheiros... do Ministério do Meio Ambiente, né? Isso, o Ministério do Meio Ambiente ainda está. O INCRA agora também está na bola da vez, está saindo da Casa Civil, não sei para onde aí. Até agora os companheiros não se manifestaram. Então, todos nós, trabalhadores, sem exceção, temos que estar atentos. As nossas centrais vão dar cobertura, os sindicatos vão dar cobertura. Hoje tem essa reunião aqui do Fórum Goiano de Entidades, vamos trabalhar isso, dia 22, dia 26, e qualquer outra data que for necessária e for oportuna, você, trabalhador, exerça o seu direito. Um abraço, bom feriado, e não se esqueça, a luta está aí e nós temos a coragem de fazer o enfrentamento. Maravilha, agradecer também a presença do Ellison Marques, que também é dirigente do Sintecep Goiás. Ellison, você prestou esclarecimentos importantes a respeito do Ministério do Trabalho e Emprego, porque muita gente não sabe as atribuições. E aí você trouxe muitas informações. Eu quero agradecer a você sobre a fiscalização, sobre as políticas. Nós mostramos aqui algumas coisas sobre a arrecadação de dinheiro de FGTS que estava parado. Então, a importância do Ministério é muito grande. Obrigado a você pelos seus esclarecimentos e vamos retornar mais aqui ao programa. Roberto, eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a todos que participaram aqui na mesa. Dizer para você, servidor do Ministério do Trabalho e Emprego, se mexa, a eleição passou. É nossa obrigação, como conhecedores das nossas políticas de trabalho dentro do órgão, defender cada dia mais esse ministério. E convidar você, trabalhador em geral, não aceite o fim do Ministério do Trabalho. Não coloque em risco o seu futuro
e o futuro dos direitos trabalhistas dos seus filhos, dos seus netos. Esse é o momento de se levantar. Depois da maldade feita, não adianta sacudir, não. Então é agora. Agora é a hora de dar o recado. Mais uma vez agradecer e deixar aí um bom dia. Abraço. Ou boa tarde, né? Quantas horas? Olha, eu quero desejar a todo mundo, viu, que esteve conosco até agora. Obrigado a você que participou desse debate. O programa Antena Ligada, ele quer fazer esse debate com você de uma maneira sempre muito respeitosa. Todos os comentários que foram colocados vão ficar aqui, porque a gente acredita na liberdade de expressão, na sua liberdade de expressão. Um abraço para Campo Grande, no Espírito Santo, né? Não é? Você que é de Xerém, do Rio de Janeiro, que participou, muito obrigado. A liberdade de expressão de você se expressar aqui é importante para a Rádio Trabalhador, essa emissora que é mantida pelas centrais sindicais. A rádio mantida pelas centrais sindicais, pelos sindicatos que compõem a Central Única dos Trabalhadores de Goiás. E, no entanto, você pode ser contrário e a sua informação vai ficar aqui, porque aqui não tem censura. Aqui tem respeito pela opinião alheia. E é por isso que o programa Antena Ligada termina hoje desejando um bom feriado para todo mundo e um feriado com direitos para a classe trabalhadora, com justiça social e um país bom para todos. Bom feriado para todo mundo aí, né? Nós somos uma república, não é? Nós estamos doidos que a República Brasileira continue. Gente, obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Até mais, tchau. Cuidado, aonde pisa, com essa sua brisa, te oferecendo ilusão, se você vai cair ou não. Exalta a legalidade, é novidade, mas a morte te persegue, você não consegue, graças a Deus nunca cansa.